E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, né? Nós vamos estar falando hoje sobre a síndrome do homem e da mulher invisível. Por que eu estou fazendo essa live? Porque teve problema na outra live de conexão e algumas pessoas não conseguiram acompanhar toda a live. Então nós vamos estar falando sobre esta síndrome do homem e da mulher invisível. Todos sejam bem-vindos para essa nossa live. Muito legal. Ok. Algum tempo atrás eu estava em uma cidade aqui próximo de Goiânia, conversando com uma amiga minha e da minha esposa, e ela estava falando sobre essa síndrome, a síndrome do homem e da mulher invisível. E naquela ocasião ela estava dizendo que ela, por ser esposa de militar, ela tinha as suas dificuldades, porque todas as vezes que ela ia se apresentar, ela não era reconhecida pela pessoa dela. Sempre quando alguém ia se referir a ela, fazia referência à mulher do fulano de tal. Isso no começo até que é interessante, mas com o passar do tempo, torna-se uma coisa cansativa, uma coisa chata, porque de certa forma a pessoa ela é, de certa forma, ignorada. O que é lembrado é justamente e somente de quem ela é sombra, né? Então, na síndrome do homem e da mulher invisível, quem é lembrado sempre é o protagonista da história. E a pessoa, no caso a mulher ou o homem, fica sempre em segundo plano. Ó, tem um pessoal legal aqui, deixa eu ver quem está chegando aqui. A Vera, a Sandra, a Márcia, sejam bem-vindas. A Sara Mendes. Então, ela estava me falando a dificuldade que era para ela estar no meio, naquele meio de hierarquia, no qual ela sempre é lembrada como a esposa do fulano de tal. Ninguém sabia o nome dela. Então, tem situações que isso acontece. Alguns líderes religiosos, as pessoas cumprimentam ele, mas não sabem nem o nome da esposa dele. Ou sempre colocam a esposa do fulano de tal. Isso é muito comum. Existe um problema também em relação a filhos, que são filhos de pais que são celebridade. Todas as vezes que alguém vai se referir àquele homem, àquela mulher, àquele jovem, àquela jovem, é o filho do fulano de tal. Então, ninguém sabe o nome da pessoa. Nesse aspecto, a pessoa é invisível por causa de opções ou por causa de reconhecimento de outros, ou pela falta do reconhecimento dos outros. As pessoas sempre estão mencionando o marido, mas não sabem nem o nome da esposa. O que pode implicar isso? Isso pode implicar numa baixa autoestima. Isso pode implicar num vazio, uma falta de valoração. A pessoa se sente desvalorizada. Você já foi numa reunião e de repente alguém sabe o nome do outro, mas não sabe o seu? É complicado. Eu já fui em reunião da Márcia, né, pelo Brasil afora, Fortaleza, Tocantins, Brasília, Belo Horizonte. Graças a Deus que as pessoas sabem meu nome. E por que elas sabem meu nome? Porque a Márcia fala muito de mim nas palestras dela. Meu marido, Lindomar. Aí tem gente que vem me cumprimentar e fala assim: ah, você é o Lindomar.
Isso é legal para mim, né? Mas tem pessoas que não fazem nem referência. Em alguns casos, eu nem sabia que você era casada, ou nem sabia que você era casado. E isso é complicado, né? Porque, de certa forma, não é nem questão de desconfiança, é questão de valoração. É importante. O seu nome representa quem você é. Tem algumas corporações que colocam número, né? Por quê? Para tirar a pessoa aquela identidade com o nome. Para tirar a individualidade dele. Então, pessoas que estão vivendo nessa situação, elas sentem isso. Elas sentem por causa de um cargo que o marido tem, ou por causa de um cargo que a esposa tem, eles não, quando vão referir a ele, fala assim, você é o esposo da fulana de tal. Esse tratamento, ele era muito usado, se você for olhar, nos antigos. Os antigos sempre falam, é o João, filho do João Maria, né? Esse é da família dos Mourão, sei lá, a família dos Borges, dos Rocha, que é meu sobrenome, né? Então, ficava imprimido isso. Só que hoje, em nosso tempo, naquele tempo já era um prejuízo, né? E hoje também gera prejuízo. Porque, de certa forma, começa a desconstruir, começa a esfarelar essa identidade sua enquanto indivíduo, que vive no coletivo, mas tem as suas próprias particularidades. Quando coloca essa questão, ele é filho do fulano de tal, ou ela é esposa do general, ou do capitão, ou do major, ou do, sei lá, ou do professor fulano de tal, de certa forma, vai esfarelando a individualidade do indivíduo, da pessoa. Então, cada um deve sentir isso. Ah, mas o outro faz por intenção, não é isso. É você que tem que se colocar diante disso. Por exemplo, tem muitas pessoas que são casadas com pessoas que são muito importantes. Em alguns aspectos, tem pessoas que conseguem elaborar isso. Eu preciso organizar minha vida, não é para concorrer com ele não, mas para me ocupar, para buscar o meu espaço na sociedade. Olha, tem alguém compartilhando aqui, ó. Cada indivíduo tem a sua essência. É a Cláudia aí. Cada indivíduo tem sua essência. E quando não tratamos esse indivíduo pelo nome, é como se a essência do indivíduo se perdesse. Gente, o nome é importante. Eu gosto quando me chamam de Lindomar Rocha. Eu me sinto muito bem. Tem pessoas que podem, nesse momento, estar falando. Até estava conversando com alguém no Facebook e ela falou assim, eu gosto de ser invisível. Gente, tudo bem, tá? Mas o que nós estamos questionando aqui é se o que você pensa sobre isso? Você é uma pessoa invisível? O que isso representa para você? Para a maioria das pessoas, ser invisível representa tirar a essência. Eu gosto de ser chamado pelo meu nome. Eu não gosto de ser chamado seu psite, ou você aí, ou elemento. Não, eu gosto de ser chamado pelo meu nome. Então, principalmente nos lugares de relacionamento, nas reuniões, é importante nós afirmarmos o nosso nome. E tem gente, mesmo que você afirme o nome, ele insiste em não chamar você pelo nome. Ele esquece seu nome. Parece que cria uma resistência, né? Porque quando eu falo o nome, eu entro em contato com a pessoa, o que ela é. Agora, existem também pessoas que elas, por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade, por causa de alguma coisa que foi muito drástica na vida delas, elas resolvem estar no anonimato. Elas resolvem se afastar por um tempo para depois voltarem. Só que tem algumas que não voltam mais. Tem algumas que ficam isoladas. A gente vê muito isso em artista de cinema, né? Eu estava olhando esses dias, pesquisando alguns artistas de cinema, de Hollywood, que depois de um certo tempo, eles resolveram ficar isolados. Ninguém tem notícia deles. Eles vão para o rancho e lá eles ficam. Porque eles viveram uma vida de tanto efervescência, de fama, que agora alguns não conseguem lidar com essa falta de fama, essa falta de luz, iluminação, holofotes.
E outros não estão nem aí, estão no meio, tá todo, já está de idade, mas está atuante. Você escolhe, você decide. Existem duas coisas básicas que podem fazer de você uma pessoa invisível. A primeira é as pessoas não reconhecerem você pelo seu nome e pelas suas qualidades. Por exemplo, tem muitos filhos que eles têm talento e eles querem provar que eles são mais do que filhos do pai que tem. Eles são pessoas individuais com talentos e características próprias. E alguns deles vêm dificuldade para subir na vida ou para se destacar, desvinculado da imagem do pai. Porque o pai é muito famoso. Então existe essa questão. Existe a outra que foi por causa de um trauma, uma doença que a pessoa passou e ela resolveu se isolar, ou por causa de uma decepção muito grande. Tem pessoas que tiveram decepções no relacionamento e elas então resolvem se isolar. Olha aqui, ó, meu caso, tem um bom tempo que já procuro ficar sozinho, não sou muito de dividir minhas emoções e gosto desta individualidade. É o João. Tem pessoas que gostam disso. Posso dizer para vocês em relação a mim? Eu já amei ficar no anonimato. Eu já amei, já gostei disso. Hoje, não mais. Mas eram algumas coisas em mim que precisavam amadurecer. Sabe por quê? Porque nós somos seres que influenciam o mundo. O que eu posso influenciar eu estando isolado? Agora, eu tenho que estar preparado para me apresentar, né? Talvez esse momento de estar escondido, de estar no recôndito, de estar isolado, seja um momento de reflexão, um momento de percepção, de autoanálise, de me conhecer, de perguntar para mim mesmo, quem sou eu? Pode ser sim. É um momento válido? É. Mas algumas pessoas não estão satisfeitas com isso. E elas precisam dar um salto, de voltar para a atividade, de voltar para fazer as coisas, para realizar. Outra questão que muitas vezes mostra a invisibilidade da pessoa. A Márcia já até pontuou isso aqui para mim já algumas vezes, né? Hoje não mais. Mas quando nós éramos namorados, ela falava assim, eu quero ir no shopping tal. E eu arrumava um jeito de enrolar ela na conversa e ia para outro shopping. Aí ela ficava chateada com isso. Ela era invisível, a vontade da pessoa é invisível. Uma pessoa invisível, ela não é preenchida a necessidade dela. Pessoa invisível é assim, ó, bem, eu queria tanto ir no lugar, mas nós vamos para esse lugar aqui. É invisível. Não é levado em consideração o seu argumento, não é levado em consideração a sua vontade, não é levado em consideração os seus desejos, os seus sonhos. Isso é ser invisível. Isso faz mal. Até que um dia a Márcia chegou para mim e falou, eu não gosto disso. O quê? O quê? Olha, ainda pergunta o quê? É que quando a gente vai para um shopping, aí você me pergunta, eu falo e você leva, se você está dirigindo o carro, leva eu para outro lugar. Olha aqui, ó, o João está falando, às vezes até tenho medo disso, mas não consigo mudar. Isso já é de mim. O João está falando, isso já é de mim. Gente, a nossa mente, ela acostuma com coisa ruim. Vocês sabiam? Eu estava andando esses dias lá em São Paulo, junto com um taxista amigo meu, e ele, estava eu e a Márcia junto, e ele sempre pega a gente no aeroporto, e eu estava falando para ele, tá vendo aqueles caras ali, ó, podia a prefeitura arrumar um jeito? Ele falou, não, o prefeito já pegou eles, já levou eles para um lugar, mas eles não querem, eles querem ficar aqui, debaixo da ponte, bem no centro de São Paulo. Eu falei, mas por quê? Não, isso aqui a prefeitura vem, tira, eles correm e voltam para cá. Porque eles gostam dessa vida aqui, por incrível que pareça. Por quê? Porque eles ficam em comunhão, em grupo, é como se fosse uma coisa tribal. Ali eles fazem a comidinha deles, eles esquentam, conversa, fica ali de boa, tá precisando de dinheiro, vai e pede alguém, e as pessoas dão, né? Então, eu falei, mas é normal? Ele falou, é desse jeito, a prefeitura tira e eles voltam para cá. Então,
nossa mente ela acostuma com coisa ruim. Tem pessoas que acostumam com a depressão de tal forma, mas é ruim. Pois é, porque ela é a parte conhecida. Então assim, é ruim, mas eu conheço. E se eu for para atuar de uma outra forma em algo que eu não conheço, a alma não vai querer, a mente não vai querer. Então eu que tenho que ser atento e descobrir o que é bom para mim e o que vai me ajudar a ter futuro. Por exemplo, deixa eu ver o que alguém mandou aqui. Quando nos tornamos invisíveis, perdemos nossa fala, o nosso eu, parece que nos tornamos insignificantes. Totalmente verdade isso. E vai que muda e piora. Então, justamente, então a mente já pensa assim, se eu mudar e ficar pior. Você quer um exemplo? A pessoa não estuda, tem muito tempo que não estuda, tem muito tempo que não trabalha, e ela pensa, poxa, mas tá ruim do jeito que tá, hein? E se eu for trabalhar, eu vou ter mais problema. Aí eu prefiro ficar em casa, ficar sem trabalhar. Então, eu é que tenho que ter a capacidade de entender que isso que eu estou fazendo, que isso que está acontecendo, esse hábito, ele vai me levar para o buraco. Por exemplo, eu já atendi pacientes demais, que eles... Olha aqui, a Cláudia. Então, este era o meu medo, Márcia. Porque um tempo eu vivia a sombra e era triste. Então, a pessoa tem medo do novo. A novidade é algo que incomoda a mente humana. Mas por que tem gente que gosta de novidade? É porque ele já treinou a mente dele para não ter medo de coisas novas. Todo desafio, qualquer pessoa na Terra, quando ele tem um desafio novo, ele tem que ter muito pulso firme para dar conta, senão ele foge. Então você tem que treinar a sua mente para ela ir junto com você de que vai dar certo, de que esse novo desafio vai dar certo. Eu já fui de tudo na vida, eu já fui até vendedor de melancia. E eu fui para vender melancia com a expectativa de ganhar dinheiro. E eu falava assim, olha melancia docinha, melancia de qualidade, chega para cá, Dona Maria, e bem verificado com o mundo da economia, melancia sadia, docinha, de qualidade. E eu fiquei durante um ano, vi que não deu resultado, vazei. Eu podia estar até hoje mexendo com isso. Porque era alguma coisa que eu não tive grande resultado, mas no entanto foi o que eu conheci. Mas aí eu fui para outro. Então nós temos que ter essa capacidade de mudança. A mudança é o quesito importantíssimo para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos, de certa forma, atingir o objetivo que nós queremos na vida. Então, se eu deixar que a situação que está me envolvendo, ela me domine, eu não consigo sair. Eu atendi uma paciente que ela estava com 10 anos com depressão. Até que eu estabeleci para elas alguns métodos para ela mudar. Foi difícil? Foi. Porque ela tinha 10 anos. Ela não estava nem indo fazer as coisas que ela fazia, as coisas que ela mais gostava. Por quê? Ela foi entrando numa situação e as pessoas começam assim, elas não saem de casa, depois do quintal, depois não saem de casa, depois não saem do quarto e algumas ficam debaixo da cama. É porque o medo do novo vai ficando tão grave que de certa forma eu vou tendo medo até das pessoas que são mais chegadas a mim. Vamos ver aqui o que acontece aqui. Olha a situação aqui, pessoal. Meu medo é que mudança não mexe só comigo, mas com tudo à minha volta. Tenho medo de machucar quem está do meu lado. Olha, vou te falar. Não, a Cláudia está falando. Ô Cláudia, eu já trabalhei de tanta coisa, até um dia eu vou falar do que eu já trabalhei. Já fui pintor, já fui letrista, já fui vendedor de carro. Ixi, já fiz muita coisa, hein? Nossa, olha aí. Eu entendo você, Lenida Souza, eu vivi assim por um tempo e gostava, mas há 2 anos me libertei. E comecei a sentir falta de mim mesma. É porque você vai sendo envolvido na situação e você acha que não tem saída. Por quê? Porque você está dentro. Quem está de fora vê. Vocês já viram pessoas de fora, ela chega e fala assim, você precisa mudar. E a pessoa para de ficar falando essas coisas para mim, eu estou muito bem, eu estou confortável. Porque ele está tão envolvido no problema que ele não consegue ver o fio da meada para sair de dentro dele. Por isso que quem está de fora é mais fácil ver. Quem está de fora é mais fácil falar.
Vocês já viram, muitas vezes você tem facilidade para aconselhar casais, mas o seu casamento muitas vezes está com problema? Mas como é que você pode ajudar? Porque você está de fora. Se você estivesse dentro também, não era mais complicado. O envolvimento emocional, tem uma série de fatores que cerceiam você e podem atrapalhar você a sair daquela situação complicada. Então existe, primeira questão que pode fazer você invisível: opinião de pessoas e circunstâncias da vida. Ninguém vai fazer isso porque achou maravilhoso. Ele foi jogado lá. Compete a você ter o poder para sair de lá. Pode ser uma enfermidade ou uma decepção muito grande, e pode ser por opção. A pessoa pode fazer isso por opção. Não, eu não quero sair daqui não, eu quero ficar aqui porque eu tô... Mas todas essas situações tiram de você o que mais você precisaria para crescer. Olha a Cláudia falando aqui: Lindomar, a gente vai sendo moldado ao sistema, mas eu estava deixando de ser eu. Eu dizia sim para todos para não magoar, e eu vivia magoado e triste. Caramba, hein? Olha aí. Então, nessa questão, a pessoa vai perdendo a essência dela, né? De se colocar, de se projetar. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, você vai na casa de um parente seu e de repente, todas as vezes que você chega lá, há uma crítica. Começa a criticar você. Tem pessoas que aproximam de nós, parentes, só para ver defeito. Por exemplo, se você está com a roupa cor azul, é porque você é arara lá do Nordeste. Se você está com a roupa de tal cor, é isso. Tem pessoas que só aproximam da gente para criticar. Mas infelizmente é a forma que ele se comunica com o mundo. Ele só consegue comunicar através de defeitos, de falhas. Tem gente que até para elogiar ele tem que destruir a vida da pessoa. Nossa, até que enfim, hein? Eu já tive muito relato disso de paciente, que a pessoa vestiu muito bem. Nossa, até que enfim você arrumou uma roupa que assenta bem para você, hein? Gente, até para elogiar, é um defeito da pessoa. Mas não importa o que o outro está fazendo, importa o que você faz com o que ele está fazendo com você. Olha, gente, não importa o que o mundo pensa de você, não. O que importa é o que você pensa de você. O mundo pode ter uma percepção totalmente distorcida de você, mas o que você pensa de você? Você pensa que você é capaz, que você é vencedor, que mesmo que as circunstâncias estejam dizendo o contrário, você tem que ter um norte mental para acreditar que aquilo tá para você. E você pode dizer: tá para mim, agora eu vou pôr para arrebentar. Nunca desista de quem você é. Nunca desista daquilo que você mirou para você, que você colocou como meta. Apesar do estado atual ser diferente, mas nunca deixe que as coisas externas elas estejam roubando de você, mutilando você, tirando aquilo que é a essência de você. Afirme o seu nome, diga quem você é, afirma a sua... Um detalhe, tem pessoas que perguntam: quem é você? Olha bem, isso aqui é muito sério, hein? É fácil de você saber qual é o valor que a própria pessoa dá para aquilo que ela é. Quando alguém chega e pergunta para você: quem é você? Você fala o quê? Ah, eu sou psicólogo. Não. Quem diz quem você é o seu nome. Primeira coisa. Então eu sou Lindomar Rocha. Qual é a sua graça, por favor? Depois você fala da sua profissão. Quem é você? Eu sou mega empresário, não sei o quê. Gente, é a essência sua, é isso, é? A essência sua é a sua profissão? A essência é o seu nome. Quem você é? Então você pode começar dizendo o seguinte: meu nome é Lindomar Rocha, casado com Márcia, tenho 2 filhos. É isso, comece por aí. A essência maior é o seu nome. E quem você carrega junto com esse nome, essa família que você tem. Depois você pode falar da sua profissão. Mas a gente já vai falando: eu sou fulano de tal, já vai falando a profissão, né? E deixa a essência. Quem é você? Você é um ser. Eu lembro de alguém que uma vez foi numa reunião e alguém perguntou: e você quem é? Eu sou gente. Porque todo mundo estava falando a posição que tinha, o cargo que ocupava, a hierarquia que tinha, e não a essência. O meu nome diz quem que eu sou. Antigamente o nome era escolhido especificamente pela atitude primeira da criança. Se você for olhar nos antigos, geralmente trazia isso.
Hoje, muitas vezes é dado o nome, mas mesmo assim, quando chama o seu nome, você sente uma diferença. Então valorize quem você é. Não deixe que as pessoas roubem de você essa capacidade de se manifestar, de se posicionar. No relacionamento, isso é muito importante, porque se no relacionamento eu começo a deixar passar essa questão de quem eu sou, eu sei que nos relacionamentos tem gente que chama o outro de tudo quanto é coisa, né? Não é necessariamente tem que chamar seu nome, né? Principalmente porque tem horas que quer eu falo Márcia, quer dizer que estou falando alguma coisa chamando a atenção. Quando ela Lindomar, ela geralmente me chama de amor, etc. Mas nessas questões, vocês têm a particularidade de vocês. Então é bom que essa pessoa esteja tratando você com carinho, que ela esteja te ouvindo nas suas necessidades, que ela esteja prestando atenção naquilo que você está buscando, naquilo que você está querendo daquela pessoa que você convive há tanto tempo. Uma das coisas interessantes que demonstra ser invisível é a falta de respeito. A pessoa não tem respeito para com o outro. Quando fala com o outro, já fala só brigando. Isso está dizendo que essa pessoa está perdendo a visibilidade dela, a importância dela nessa relação. Não deixe que isso aconteça. Alguns teóricos dizem que quando perde o respeito, o casamento já ficou para trás há muito tempo. Mas muitas vezes nós pecamos por omissão. E quando eu sou omisso na forma como as pessoas me tratam, então eu não posso reclamar. Porque quem é omisso, ele teve uma escolha: ficar no anonimato, não ser lembrado. Qual é o legado que você quer deixar? Eu falei até num vídeo anterior sobre o poder das cartas, né? Você é uma carta fechada? Ninguém sabe o que passa aí dentro. Você é uma carta que não tem nada escrito. Qual é a mensagem que você quer deixar para os seus filhos? Qual é a mensagem que você quer deixar para a sua esposa, para os seus parentes? Não é a expectativa deles, não. Eu quero saber da sua. A maioria das pessoas vivem da expectativa do outro. A maioria das pessoas ficam preenchendo a expectativa do outro. Nós somos educados para isso. Se você não fizer isso, mamãe fica triste, não é? Pois é, você já é um adulto, não é? E até hoje você está preenchendo a expectativa do outro? Qual a expectativa sua para 2020? Qual a expectativa sua dentro do seu relacionamento? Você quer continuar invisível ou você quer ter um relacionamento entre duas pessoas que se enxergam uma na outra? De duas pessoas que são diferentes e que têm vontades próprias e que querem que essas vontades sejam respeitadas. Vocês viram a Cláudia falando que muitas vezes ficar sem reivindicar isso faz as pessoas ficarem tristes. O nível de valorização delas vai caindo. Não deixe que isso aconteça com você. Busque se colocar. Busque se projetar. Você é uma pessoa individual com todas as características. Olha aqui, o João, o problema é que o mundo está tão mascarado que todos estão perguntando quem realmente é cada um. É verdade. E eu já falei algumas vezes aqui, João, que a maioria das pessoas está vivendo baseado no inconsciente coletivo. As pessoas estão baseadas para preencher a expectativa do outro. Eu gosto de uma frase de Kenny Reeves, aquele autor de Hollywood, de filmes, do Matrix. Ele fala assim, ó: me desculpe se eu frustro as suas expectativas, porque eu estou preocupado com preencher as minhas expectativas. Há um momento que nós temos que olhar para dentro de nós, antes que seja tarde demais, porque depois você não vai reclamar, porque aquele filme, quem tinha que ser o protagonista dele era você, e você passou para outra pessoa. Você terceirizou a responsabilidade de construir a sua própria imagem nesse mundo que é o palco da sua vida, no teatro da vida, onde você tem que desempenhar o papel que foi colocado para você. Eu tenho um papel, como Lindomar Rocha, você tem um papel a ser desempenhado. Não passe para ninguém esse papel. Então você é uma carta fechada
Ou você é uma carta rasgada, ou você é uma carta que foi desviada, não chegou no destino, ou você é uma carta aberta. Eu quero ser uma carta aberta. Eu quero ser conhecido pelo que eu vim fazer nesse mundo. Eu vim para influenciar pessoas. Eu vim para orientar pessoas. Eu vim para ser um facilitador de vidas. E você? O que você veio fazer? Qual é a contribuição que você tem para o seu relacionamento? Qual é a contribuição que você tem sendo homem e mulher invisível? Os bons muitas vezes estão calados e os outros estão fazendo coisas erradas. Até quando você vai ficar no ostracismo, escondendo os talentos que você tem? Hoje mesmo aqui no consultório eu recebi uma pessoa, enquanto alguém estava atendendo, acho que a Márcia estava atendendo a esposa, eu vi ele sentado fazendo desenho no papel. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Acho que alguém pegou esse papel aqui. Se eu achar, eu ia mostrar para vocês o desenho que ele fez. O desenho era tão perfeito, depois em um outro momento eu mostro para vocês, que ele fez um desenho como se fosse um desenho de gibi, e os personagens quem criou foi ele. E eu falei para ele assim, você nunca teve desejo de fazer um gibi? Ele falou, eu tive, desde criança eu desenho, eu invento histórias. E por que você não lançou? Tem pessoas que têm talento, estão paradas, porque elas estão deixando uma tarefa que era delas, para outras pessoas fazerem. O que você tem que fazer, você precisa fazer, porque senão você vai sair daqui frustrado, porque você tinha que estar executando aquilo. Não seja homem invisível, não seja mulher invisível. Faça aquilo que você tem que fazer, mas para isso, você precisa se ver. Quem é você? Como você se vê? Se você se vê uma pessoa que não é muito importante, então você vai continuar sendo uma pessoa sem importância. Mas se você se vê na capacidade de apoiar pessoas, na capacidade de ser facilitador de pessoas, para elas atingirem o nível máximo da sua capacidade, então você vai ser feliz e vai fazer pessoas serem felizes. Pessoal, era isso que eu tinha que falar. Eu queria agradecer a audiência de vocês e te convidar a sair do anonimato e se apresentar para esse mundo. Por quê? Esse mundo quer saber quem é você e qual é a proposta que você tem para essa nossa geração. Grande abraço e até mais. Gente, obrigado pela audiência. Sexta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Grande abraço a todos que participaram dessa live. Até mais, fiquem com Deus.